Ô, Barbosa, me fala uma coisa, já que a gente tá falando de mãe e tal. Tem uma foto aqui, eu queria que você contasse essa ocorrência pra gente. Você consegue colocar a foto dela aí, por favor? Você vai contar pra gente como que foi essa ocorrência. Boa. Ocorrência envolvendo A foto que ela criança. tá com a criança, que ela tá amamentando, fardada. É aquela foto, é aquela ocorrência, né? Lembrei dessa ocorrência aí. É aquela ocorrência que teve, que uma mãe Vamos começar a contar? desnaturada... E aí depois Ali, a ó, gente... Não, achou. não é essa não, é outra. É, uma mãe desnaturada que tentou descartar a criança num córrego. E aí, os anjos, É, enviados por Deus, isso. os anjos vestindo cinza bandeirante, Isso. apareceu bem na hora e Bem na impediu que uma tragédia acontecesse. Exatamente. Conta um pouquinho dessa ocorrência pra gente, enquanto ele prepara aí pra colocar na... Exatamente. Era noite de Natal e em patrulhamento de rotina, uma pessoa chamou a viatura apontando que uma mulher passou por ali sem nenhum cuidado com o bebê. Ela já tinha jogado esse bebê no banco, colocado em cima de uma mesa de uma praça pública. Ele já tinha caído. E ela passou com o bebê pro córrego. E inclusive, ela afirmou que ia jogar. Meu Deus do céu. Graças a Deus, né? A mão de Deus, né? Isso aí foi a mão de Deus. Porque tem aquela ocorrência que é corriqueira, mas aquela ocorrência que mexe com o teu sentimental é a mão de Deus. Só pode ser a mão de Deus. E então nós conseguimos dissuadir com ela, impedir que acontecesse. E no momento da abordagem, ela estava bastante nervosa, estava agressiva, me xingou de tudo aquele nome que o pessoal gosta de xingar a polícia. E o que me importava ali era cuidar daquela criança e tentar entender por que ela queria fazer aquilo. E nesse instante a criança chorava muito, estava bastante agitada. E eu estava lactante. E o bebê pediu, né, para que eu amamentasse ele, talvez até para acalmar. E na hora, eu sou muito próxima de Deus. Eu pedi permissão para Deus. Eu olhei para o céu e pedi para Deus: Senhor, que seja feita a sua vontade. E eu tirei o colete no meio da rua, nem tive vergonha. Joguei na viatura, eu coloquei o bebê na posição de amamentar e ele se serviu. Ele amamentou e depois ele segurou na minha gandola, na minha farda e trocou um olhar comigo que foi de pura ternura e agradecimento. Nossa. É como se tivesse um elo entre eu e aquele bebê e Deus. Deus, em primeiro lugar, né? Deus, o bebê e eu. E eu me emocionei, né? A lágrima escorreu, porque não tem como não chorar, né? Até você falando agora, a lágrima... E depois... enche de lágrima. Enche de lágrima. E alguém viu a cena, né? Viu o ocorrido, né? Chamou a reportagem. Do nada chegou a reportagem, pediu entrevista, acabou filmando. Eu falei algumas palavras lá pro repórter e foi bem sentimental mesmo, porque isso daí ele vai além do profissional. Ele mexe com o seu sentimental, né? Você acolhe aquele bebê como se fosse o teu filho. Ali a gente faz exercer ou executar o segundo mandamento da lei de Deus, que é amar ao próximo como ama a ti mesmo. Então, o que eu desejo para o meu filho, eu também desejei para aquele menino. E abracei, beijei, chorei. E foi bem emocionante, sim. Foi uma ocorrência que marcou a minha carreira. Impactante, né? Impactante. Porque não tem jeito. Ocorrência que envolve criança É complicado. é uma ocorrência que mexe com a gente. Mexe E com você vê seguinte. que nada é por acaso.
Não, nada é por Você acaso. estava ali na hora certa, no lugar certo Isso. e a pessoa certa. É. Porque você tinha para dar de beber, para alimentar aquela criança. Exatamente. Se fosse qualquer outra pessoa ali, qualquer outra polícia ali, É teria a, a mesma- é a a mão de mesma- Deus, né? Deus tomou as providências ali pro momento. Eu ainda perguntei pra ela, o que que o seu filho come? Você quer amamentar o seu filho? Ai, me xingou. E aí ele chorava muito. Daí eu tirei a farda, tirei o colete, abri a gandola e ele se serviu e ficou muito calmo, bem tranquilo. Segurou na minha farda e trocou um olhar de ternura, me agradecendo. E eu agradeço para Deus, né? Agradeço a Deus, né? Pela oportunidade de estar na polícia, ajudando as pessoas. Ser como um anjo, né? Uma hora dessa aí você se coloca como um anjo na vida de algumas pessoas, principalmente de uma criança, né? Tinha 1 mês e pouco de vida. Depois eu fui trocar o bebê, ele tava com ferida, Nossa. ele tava com machucado na cabeça. Aí fui na farmácia, procurei uma farmácia 24 horas, comprei fralda, pomada, dei banho no bebê na companhia, Isso E- tudo na noite de Natal. na noite de Natal. Meu Deus. Aí, quando foi entregar pra conselheira tutelar, porque ele foi pro abrigo, É esse vídeo? mas é esse aí... vídeo? É isso daí, vamos, Achou? Deixa a gente só... vamos passar o vídeo aqui, ó. Dá pausa aí, só pra gente ver como que foi esse cenário aí. Olha, policiais em São Paulo faziam ronda quando foram chamados por um homem que viu uma mulher se aproximar de um córrego com um bebê no colo. A criança de apenas 2 meses de vida seria arremessada pela mãe. Um dos policiais percebeu que poderia acontecer e saltou antes do bebê cair no córrego. O pequeno Isaac, olha, no colo do guerreiro, foi salvo, passa bem, a mãe foi presa. Olha ela aí, Essa ó. policial, A Kate esse Marrone aí, ó. que amamentou? Ah, essa é a policial que amamentou? Que graça. Qual o nome dessa policial? Dona Antônia? Obrigado aí a policial por essa generosidade com o pequeno Isaac. Ela amamentou o bebezinho depois do resgate. Tudo foi em Pirituba, um bairro famoso da Zona Norte de São Paulo. E a mãe botaram na cadeia. Os policiais fizeram a parte deles. Olha que história linda pro Natal. Salvaram o bebê das garras dessa mãe que não merece ser chamada por esse nome. Porque mãe é gente que dá carinho, que dá amor, que durante 9 meses passa mal, aguenta aquele peso todo pro filho. E em troca ela ia dar E a lá morte tá ele pra mamando. criança. Mas graças a esses policiais, o Isaac tá salvo. Vamos torcer agora para essa mãe que tentou jogar o filho no córrego aqui de São Paulo, que ela continue presa. E a mãe foi pra cadeia. Deixa comigo. É aquela data em que todo mundo se abraça, que o coração do mais forte amolece, que faz sentido sorrir. Tempo de segurar firme em quem se pode confiar. Eu me sinto mãe de novo. Mãe de novo. A Kate Marrone, durona, A durona, a brabona, nessa hora, amoleceu, amolece. amoleceu. e aí transparece É. a mãe. A Você rep- tinha ser acabado de humano. ter seu segundo filho, né? Isso, eu tive o meu segundo filho e estava lactante. Foi a providência divina, né? Por estar lactante, era 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, e não tinha o que fazer. Não tinha uma mamadeira, não tinha nada aí. Restou amamentar o bebê. Por vontade divina. Vontade divina. Foi providência de Deus ali. E nessa hora, aí você vê que vale a pena exercer a função que você exerce, Ah, com tá certeza. no lugar Com que certeza. Deus colocou você ali para estar. Exatamente. Isso é uma situação, é uma ocorrência assim bem impactante, né? Porque Impactante. a gente está falando aí de uma criança, de uma vida, É uma vida. de alguém indefeso, Isso, que deveria ser defendido por aquela pessoa que... exatamente. E vem cá, você sabe hoje como está essa criança hoje? Você tem contato com ela? Olha, ele foi para um abrigo, o qual eu passei a frequentar, visitava. Depois eu tava me apegando demais ao bebê.
E como a adoção é bem delicado, eu já tenho 2 filhos, aí eu pesei, vi que não seria o ideal. Tinha pessoas na fila com mais condições e condição de tempo. Não é nem de dinheiro, Financeiro, né? é de tempo, porque eu trabalho 12 horas, ficaria bastante tempo fora. Tudo bem que com a adoção você tem o tempo da licença, De adaptação, né? é isso, mas eu pesei o tempo. Então, como eu tenho pouco tempo, eu abri mão, deixei a fila andar, porque eu vi que tinha pessoas com mais tempo e ele foi adotado. E por incrível que pareça, mais uma vez, a mão de Deus, ele tem uma irmã que também estava nesse abrigo. E a irmã dele mais velha foi adotada, né? Ele foi adotado junto com a irmã. Então eles vivem hoje os irmãos no mesmo lar. Mesma família adotou os dois. A mesma família. Mas ela adotou já os dois. tinha, ela tinha ido pro abrigo antes. Bem antes. Bem antes dele. Bem antes dele. O pai desse bebê, na ocasião da ocorrência, estava preso. E a mãe sem condições de cuidar. Ele foi pro abrigo. Só que já tinha a irmãzinha dele lá. Ela tinha uma outra filha que estava no abrigo. E a família que adotou, por conta disso também, eu abri mão, né? Deixei que a outra família adotasse. Por adotar, senão eu ia ficar com 4 bebês em casa. Ia pedir baixa da polícia e ficar cuidando dos bebês. Montar 4 lancheiras e empurrar aqueles 4 carrinhos. Imagina. Então, eu abri mão por conta do tempo. E a família, a próxima família, ela tem mais tempo, bem como mais condições. E aí eu abri mão, ele foi adotado e eu desejo toda a felicidade do mundo para aquela criança. Que Deus abençoe grandemente a vida dele. Amém. Porque eu passei a considerar como meu terceiro filho. Eu amo aquela criança. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que tem pessoas de diversas religiões que assistem, inclusive ateu, mas é impossível olhar pro que você tá falando e não ver a própria mão de Deus sobre isso daí, cara. Sim. Desculpa, eu sei que o assunto do programa não é esse. Mas é impossível olhar pra isso e não ver Deus. Não tem como explicar. Mas É vamos... muita coincidência, é conspiração. É. E falar em Deus, que a gente tá falando de Deus,